E aí, pessoal, terminou a coletiva do novo vice-futebol. Muitas informações e definições, um novo rumo no Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista, para gremista sem antes. No primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Não perca a oportunidade, não é nada mirabolante, está aqui no link, tanto na descrição como no primeiro comentário deste vídeo. Gente, estou aqui na Rádio Bandeirantes, acabei de ouvir toda a coletiva do novo vice-presidente de futebol do Grêmio, Marcos Herrmann. E o que nós podemos falar? O tom do discurso foi diferente. Exatamente. Marcos Herrmann falou, inclusive, da dificuldade que é a transição. E mais do que isso, colocou o ponto de que todas as grandes equipes têm, sim, momentos de altos e baixos. Entendendo que o Grêmio está passando é, sim, também fruto dessa discussão. O Grêmio parte para uma nova era. Quando o Marcos Herrmann foi questionado sobre treinador, que seria o Thiago Nunes definido, ele disse que não. É um dos nomes que ele conversou, confirmou que conversou, mas disse que não. Por quê? Porque o Grêmio quer definir os diretores de futebol, que ele também disse que não tem nada definido, o executivo de futebol e também o treinador. É evidente que o Grêmio apressa essa situação, mas o Marcos Herrmann coloca claramente que é preciso ter responsabilidade, inclusive utilizando uma expressão que é muito legal: o dinheiro é do Grêmio e nós temos que ter responsabilidade com ele. Falou que o Grêmio tem capacidade de investimento, mas disse que prefere o jogador que é aplaudido pela torcida no terceiro mês do que o jogador que enche aeroporto. Tem muitas mensagens dentro dessa questão, mas me parece que a principal delas é o pé no chão e a humildade. Diferente muitas vezes da forma como o Grêmio tem se comunicado, ou de falar muitas situações envolvendo um outro ambiente, coloca claramente que a hora é de botar os pés no chão e tentar entender o que vai acontecer. Deu muita moral para a estrutura do clube, para Carlos Amodeu, para os vice-presidentes, o que não poderia ser diferente. Ele tem e ele é afinado com o presidente Romildo e com Carlos Amodeu claramente afinado. E vai trabalhar também dentro dessa leitura. Me parece muito importante neste momento que o Grêmio tome esse rumo e, sobretudo, que o Grêmio agradeça sim a atitude de Marcos Herrmann. Marcos Herrmann assume um cargo em um dos piores momentos do Grêmio na era Romildo. Não tenho dúvida de que vivemos hoje uma das maiores dificuldades, sobretudo em razão do resultado dentro de campo, e vai ser difícil sim. Teremos dias muito complicados, dias de pressão, dias de remontagem, dias de reestruturação do coração de um clube de futebol, que é o seu time de futebol profissional. O time do Grêmio vive instabilidade. O clube Grêmio, como disse Marcos Herrmann, não está instável. Segundo ele, essa capacidade de organização administrativa e financeira segue intacta e isso vai apressar a melhoria do time. Mas o mais importante nesse momento é ter, e essa para mim é a grande mensagem, o entendimento de que as coisas não estão bem. Me parece que esse é o grande ponto. Quando o Grêmio passava a mão muitas vezes na cabeça, dizendo que estava tudo bem, que estava tudo bonito, que estava tudo certo, o Grêmio estava escondendo a verdade. Com o Marcos Herrmann, o diálogo mudou. Nós estamos diante já de uma leitura um pouco diferente, uma leitura de que o Grêmio, a partir de agora, caminha para reconstruir o seu próprio processo, no caso, o seu time de futebol. E eu não estou dizendo reconstruir, mandando embora e trazendo, não, nada disso. Reconstruir no sentido de dar tempo para que o trabalho aconteça. Como legado, ele disse que gostaria de deixar títulos e que espera que isso possa acontecer, mas não prometeu. E acho que fez bem em não prometer, porque a hora é de entendimento. A hora é, sim, de voltar umas peças e começar a trabalhar de novo. Do ponto de vista do torcedor, fiquem tranquilos. O vice-presidente Marcos Herrmann vai contratar. Ele disse que tem capacidade para isso e vai contratar, mas vai pensar muito e vai saber entender que precisa trabalhar um pouco mais para contratar de forma correta. Essa, para mim, é outra mensagem interessante do que a gente tira da entrevista do Marcos Herrmann. O Grêmio contratou muito mal. O Grêmio foi muito mal nos últimos anos. Muito mal.
Quando a gente tem esse entendimento, a gente tem chance de olhar ali na frente. E o vice-presidente Marcos Hermann faz essa leitura, claro que não ataca ninguém, não deve atacar, tem que ser sim muito cortês, até mesmo com seus pares de diretoria, muitos estavam ali. Agora, a hora é de entender sim de que as coisas não caminharam bem. Não caminharam bem, sobretudo pela forma, a indicação do treinador, o custo das contratações. É preciso dizer isso. Por exemplo, tem que doer na carne do Grêmio ter contratado o Thiago Neves. Tem que doer na carne do Grêmio ter contratado o Robinho. Tem que doer. O Grêmio, se não fizer esse entendimento, vai botar o outro treinador, vai dar superpoderes para ele e nós vamos cair na mesma situação. E me parece que essa é uma das mensagens colocadas por Marcos Hermann. Sobre as indicações ou as possibilidades, eu continuo com a ideia de que Thiago Nunes é o principal nome para ser o treinador. Se já está definido, imagino que já tenha algum andamento nisso. Com relação aos diretores, se fala em Gustavo Schmidt, se fala em Eduardo Fernandes, se fala em Kevin Krieger. O que a sensação que me deu é que não tem muito além disso não. O que vai fazer Marcos Hermann hoje à noite, que vai com certeza montar o seu departamento, tenho certeza. Conta a história que o Grêmio deve também promover algum executivo. Nós temos profissionais no Grêmio que poderiam ser colocados aí, né? E isso pode acontecer, como também pode acontecer de mais uma vez o Grêmio buscar na sua veia política, na estrutura política, alguém para ser o executivo de futebol. Tem alguns nomes ali que podem sim ser colocados como executivos, se assim for a vontade desses dirigentes. Se fala em outros nomes, mas em cima desses outros nomes a gente tem que esperar, porque me parece que o presidente Romildo não ficou só no discurso. Ele entregou para Marcos Hermann o departamento de futebol e quer que a cabeça de Marcos Hermann mande no futebol. Me parece que essa também é uma das situações mais interessantes do que a gente está vivendo hoje. O presidente Romildo, há 40 dias atrás, disse que ele assumiria o futebol. Não deu certo. E ele agora coloca Marcos Hermann, e eu acho que isso está além do discurso dele. Está dizendo, toma autonomia para ti, faz o teu trabalho, e depois a gente vai junto aqui, abraçando o Grêmio, empurrando o Grêmio para o mesmo lugar. Me parece que essa pode ser também uma mensagem interessante, inteligente, de um Grêmio que quer se reformular, um Grêmio que quer se modernizar, e um Grêmio que conta com um super gremista, que é Marcos Hermann, uma pessoa que realmente merece todos os aplausos, e a gente vai torcer demais para que ele consiga. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.